Então vamos lá, moçada. A nossa aula de hoje é sobre o átomo de carbono. Por que o átomo de carbono? Por que a gente falar dele um pouquinho para começar a química orgânica? Porque ele é o principal elemento formador dos compostos orgânicos. E a própria definição da química orgânica atualmente, e isso já faz um tempo, começou lá com Kekulé lá atrás, é o ramo da química que estuda os compostos feitos por átomos de carbono, que contêm o carbono. Então, só para a gente relembrar, o átomo de carbono ele tem no seu núcleo 6 prótons e 6 nêutrons, e na eletrosfera tem 6 elétrons. O número de massa, só para a gente lembrar, é a soma das partículas que estão no núcleo. Portanto, 6 prótons mais 6 nêutrons, 6 mais 6, 12 partículas. O número de massa é 12. Lembrando que número de massa é adimensional, porque são 12 partículas, unidades de partículas, ok? Diferente de massa atômica, que são aquelas que estão na tabela periódica. Distribuição eletrônica de 6 elétrons, um S2, 2S2, 2P2. Na camada de valência tem 4 elétrons. Então, para ele completar o octeto, ou seja, para completar 8 elétrons na camada de valência, faltam mais 4 elétrons. Por isso, o carbono faz 4 ligações. Dizemos que ele é tetravalente. O carbono pode fazer 4 ligações simples, como nesse exemplo. Ele está ligado a 4 átomos de hidrogênio. Ele pode fazer 2 ligações duplas, né? Então, uma ligação dupla é como se fosse 2 ligações juntinhas, então, total dá 4 também, como é a molécula do CO2, do gás carbônico. Ele pode fazer uma ligação tripla em uma simples, então, uma tripla de um lado, uma simples do outro, que nem nesse exemplo. E uma ligação dupla e 2 ligações simples. Então, como nesse exemplo, desse composto também. Carbono dupla oxigênio e 2 hidrogênios, ligação simples. Com relação à geometria molecular, é importante a gente recordar um pouquinho também. Depende das ligações químicas que o carbono está fazendo. 4 ligações simples, 2 duplas, assim por diante. Lembrando, ligação covalente pode ser simples, dupla ou tripla, nada mais são do que pares de elétrons sendo compartilhados com outros átomos. Tudo isso para que se atinja 8 elétrons na camada de valência. E a geometria molecular a gente define partindo do princípio que elétrons são cargas negativas e eles se repelem entre si, já que cargas sinais iguais se repelem. Portanto, as ligações químicas ficarão o mais distante possível entre si. Se nós tivermos 4 ligações simples, como por exemplo na molécula de CH4, cada átomo periférico, ou seja, dos ligantes do carbono, ficará como se fosse na ponta dos vértices de um cubo, de um dado, por exemplo. E a geometria é chamada de tetraédrica, tá, gente? Tetraédrica. Se eu tiver 2 ligações duplas, como é o caso do CO2, cada um dos átomos de oxigênio vai querer ficar numa ponta oposta ao outro átomo, para que os elétrons das ligações duplas fiquem o mais distante possível entre si. Então a geometria é linear, porque se eu ligar os 3 átomos, forma uma linha. Se eu tiver uma ligação tripla em uma simples, acontece algo semelhante. A geometria também é linear, como nesse exemplo aqui, porque os elétrons da ligação simples vão querer ficar o mais longe possível dos elétrons da ligação tripla. E se eu tiver uma ligação dupla e 2 simples, então, como é o caso do COH2, eu vou ter que os átomos periféricos, ou seja, que ficam nas pontas, que é o oxigênio e os 2 carbonos, se eu ligar eles ficando o mais distante possível entre si, e eu ligar, eles formam um triângulo, uma figura geométrica plana. Então, a geometria é trigonal plana, trigonal planar ou triangular, são todos sinônimos, é a mesma coisa. Vamos ver agora, gente, a ligação sigma e pi. E essa parte não é difícil, gente, mas tem uma pegadinha, uma coisa que alguns... Não é bem uma pegadinha, mas os alunos costumam, às vezes, confundir um aspecto que eu vou explicar para vocês. Mas vocês não vão confundir. Isso aqui é uma novidade para a gente. Ligação sigma, a gente chama de ligação sigma toda ligação simples. Só isso, professor? Só isso. Ligação simples, a gente está aprendendo que a gente pode chamá-la de ligação sigma.
E ligação π são as ligações duplas e triplas. Mas espera aí, gente, toma um cuidado, que aí tem um detalhe importante que é mais fácil eu contar para vocês no exemplo. Então, primeiro exemplo, CH4, esse carbono ligado com 4 hidrogênios, já na geometria tetraédrica. A gente tem 4 ligações simples entre carbono e hidrogênio. Então, eu vou chamar essas ligações de ligações sigma. 4 ligações sigma, ok? No exemplo de baixo, eu tenho C2H6, 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Pessoal, cada ligação entre carbono e hidrogênio é uma ligação sigma. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, por exemplo, esse carbono e hidrogênio é uma sigma, o outro carbono e hidrogênio é outra sigma. Por quê? São ligações simples. Toda ligação simples eu chamo de sigma. Então, se vocês contarem as ligações simples, eu tenho 6 mais 1, 7 ligações simples. Então, são 7 ligações sigma, ok? Porque cada ligação simples eu chamo de ligação sigma. Agora, muita atenção, vai entrar a dupla e a tripla. Olha só, moçada. Tá vendo essa ligação dupla aqui, ó? Então, vai funcionar da seguinte maneira. Uma ligação dupla, como o próprio nome diz, são duas ligações juntas. A primeira ligação, que está em cima, é sempre a sigma, ok? Quando eu tenho dupla ou tripla. E o que sobra, as demais, são π. Então, não é que a ligação dupla é uma ligação sigma por si só, é uma ligação π por si só, desculpa. Não. Na ligação dupla, eu tenho duas ligações juntinhas. E na ligação tripla, eu tenho 3 ligações juntinhas. Então, na dupla, dessas duas ligações juntinhas, a primeira é sigma. O que sobra é π. Então, uma ligação dupla é feita por uma ligação sigma e uma ligação π. Aí, depois, eu vou ter o carbono ligado a 2 hidrogênios, que são duas ligações simples, duas ligações sigma. Aí é o que a gente já estava vendo. Então, nessa molécula, eu tenho 3 ligações sigma e uma ligação π, ok? Vamos ver se a gente entendeu? Olha o CO2. Eu tenho duas ligações simples. Cada ligação simples são duas ligações juntinhas, certo? Então, a primeira ligação é sempre sigma. E o que sobra é π. Então, olha só, dessa ligação dupla do CO2, a primeira ligação é sigma e a outra que sobrou é π. E a mesma coisa da outra dupla. Então, de forma que aqui eu tenho duas sigmas e duas π. E uma ligação tripla. Olha só, moçada, o que vai acontecer? Olha esse nitrogênio ligado ao carbono. Uma ligação tripla são 3 ligações juntinhas. Então, a primeira, ela vai ser sigma. E o que sobra, nesse caso vai sobrar mais duas, são π, ok? Então, a primeira é uma ligação sigma. E as outras duas que sobraram são π. Então, veja só, uma ligação dupla é sempre uma ligação sigma com uma π. E uma ligação tripla é uma ligação sigma com duas ligações π, ok? Então, aqui eu tenho essa situação. E aí, o carbono com hidrogênio, uma simples, é sigma mesmo. Aqui eu tenho duas ligações sigmas e duas ligações π. Importantíssimo entender isso, tudo bem, pessoal? Elementos organógenos. Gente, isso é o nome que a gente dá para aqueles elementos que aparecem com muita frequência nas moléculas da química orgânica. Então, isso daqui é só por curiosidade, tá bom? Não costuma cair muito, isso é um problema grande para a gente. Ó. Então, carbono, que é o principal, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, aparece bastante, fósforo e enxofre. Professor, pode aparecer outros? Com certeza, vários outros. Mas esses são os que aparecem com mais frequência. E aí o macete para a gente, se você quiser gravar quem são os elementos organógenos, ou seja, que são encontrados com muita frequência em grande parte dos compostos orgânicos, é o CHOMPs. Então a dica é CHOMPs, ok? CHOMPs. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. O que é importante aqui não é necessariamente gravar esses elementos, mas quantas ligações ele faz. E para isso eu vou relembrar da tabela periódica. O enxofre, gente, está na família 6A. Então tem 6 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto precisa ganhar 2. Então ele faz 2 ligações. Exemplo, esse composto. Nitrogênio está na família 5A. Para completar o octeto, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto, precisa de mais 3 elétrons, ou seja, precisa fazer mais 3 ligações, porque 5 mais 3 dá 8, ok?
Então, faz 3 ligações, isso que é importante saber. Então, aqui um exemplo para vocês. O oxigênio, ele está na família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência, também faz 2 ligações. E o fósforo está na família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência, para completar 8 faltam 3, então também faz 3 ligações. Aqui sempre um exemplo para vocês. Pessoal, e vamos falar da classificação do átomo de carbono. Os carbonos se classificam em átomo de carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Isso tem a ver com o número de outros átomos de carbono a qual ele está ligado. Então, quando tiver um carbono que está ligado a um outro átomo de carbono ou a nenhum átomo de carbono, eu chamo ele de carbono primário. Quando tiver um átomo de carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono, ele é secundário. E para ser terciário, o carbono tem que estar ligado a 3 outros átomos de carbono. E para ser quaternário, o carbono que eu quero classificar tem que estar ligado a 4 outros átomos de carbono. Notem que aqui não interessa se a ligação simples, dupla, tripla, não interessa. Só interessa o número de átomos de carbono ao qual ele está ligado. Então vamos pegar um exemplo aqui, um carbono primário. Olha só, moçada, esse carbono que eu circulei, esses 2 das pontas. Observem que eles estão ligados somente a um outro átomo de carbono. Olha só, esse aqui está ligado a esse e o outro só está ligado a esse, ok? Então, esses 2 átomos de carbono são primários. Por quê? Porque ele está ligado somente a um outro átomo de carbono. Olha só esse carbono aqui. Ele também, aliás, todos esses carbonos são primários, porque todos esses carbonos ou estão ligados a um átomo de carbono, no caso desses 2 primeiros aqui, ó, ou no caso desse último aqui, ele está ligado a nenhum átomo de carbono. Está ligado ao oxigênio e 3 hidrogênios. Então, não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Se ele está ligado a um ou nenhum átomo de carbono, ele é primário. Eu coloco um pezinho perto dele, bem próximo, quando eu precisar fazer esta classificação. Exemplo de carbono secundário. Olha esse carbono aqui. Esses 2 carbonos, gente, eles estão ligados a 2 outros átomos de carbono. Então, eles são átomos de carbono secundários. Aqui um outro exemplo, olha só. Esse carbono também está ligado a 2 outros átomos de carbono. Ele é secundário. Um exemplo de carbono terciário. Olha esse carbono aqui, pessoal. Ele está ligado a 3 átomos de carbono, portanto é terciário. E um exemplo de carbono quaternário. Olha esse carbono aqui. Ele está ligado a 4 outros átomos de carbono diretamente, portanto ele é quaternário. Então, resumindo essa história, quando eu tenho carbono, no caso esse aqui, ligado a mais um átomo de carbono vizinho, ele é primário. Se o carbono que eu quero classificar, esse aí, está ligado a 2 outros átomos de carbono, ele é secundário. Eu coloco um S perto dele. Se o carbono que eu quero classificar está ligado a 3 outros átomos de carbono, ele é terciário. Eu coloco um T. E se o carbono que eu quero classificar está ligado a 4 átomos de carbono, ele é quaternário, eu coloco um Qzinho. Pessoal, e a última parte da aula, hibridização de orbitais ou hibridação de orbitais. Nada mais é do que uma teoria sobre ligação química, o que acontece com os orbitais numa ligação química. Então, no slide eu vou recordar o que é o orbital, que é a região que o elétron está orbitando, já que nas teorias atômicas mais modernas, o elétron não está orbitando em uma órbita bem definida, que nem o planeta no sistema solar, e sim uma região onde ele pode se mexer livre e aleatoriamente, desde que dentro dessa região que a gente chama de orbitais. Os subníveis que a gente conhece é SPDF, são as subcamadas, né, que a gente chama, nos modelos mais recentes, mais contemporâneos, de subnível. Então aqui só lembrando, o subnível S é esférico, o P são halteres, nós temos 3 orbitais P. Os orbitais D e F eu não coloquei porque não vão ser tão importantes, já que eu vou falar da hibridização só do átomo de carbono. Não esqueçam que a aula é sobre o átomo de carbono. Moçada, então, nós temos na camada de valência do carbono a camada 2. E a camada 2 é feita por subnível S e subnível P.
Subnível S, eu tenho um só, 2S. E P, eu tenho 3, que eu chamo de 2px, 2py e 2pz. Esse x, y, z tem a ver com o eixo onde esses orbitais estão localizados, no eixo x, eixo y e eixo z, respectivamente, nesse conjunto de eixos tridimensionais. O que acontece é que numa ligação química, esses orbitais se misturam e se dividem, formando orbitais misturados, que a gente chama de orbitais híbridos. Híbridos significa misturados. Então, se, por exemplo, misturarmos dois orbitais atômicos, nós sempre formaremos o mesmo número de orbitais híbridos. Então, se eu misturar dois orbitais atômicos, eu formo dois orbitais híbridos. Se eu misturar três orbitais atômicos, eu formo três orbitais híbridos. Quando eu misturar, por exemplo, um orbital s mais três orbitais p, eu formo quatro orbitais híbridos sp3. Por que sp3? Porque é formado da mistura de um s com 3p. É como se eu colocasse um orbital s e 3 orbitais p no liquidificador, batesse e depois dividisse essa massa no meio. Então, ó, é como se eu fizesse isso. Misturei os quatro, formou quatro orbitais híbridos sp3. Geometria disso é tetraédrica. Se eu misturar um orbital s e dois orbitais p, então é como se eu pegasse um s, juntasse com dois orbitais p, batesse no liquidificador e dividisse em três partes. Eu teria três orbitais sp2, três orbitais híbridos, por quê? Formado de um s e dois orbitais p. E ainda sobraria um orbital p que eu não fiz nada, ok? Então isso ocorre, geometria trigonal plana, isso não é tão importante nesse momento. Depois sim, tá bom? Depois eu vou repetir. Hibridação sp2 é quando eu pego um orbital, o que eu acabei de falar, e agora hibridação sp, que é a última, é quando eu misturo um orbital s e um p. Bate no liquidificador e aí forma dois orbitais híbridos sp e sobram dois orbitais p que eu não fiz nada. Pessoal, só que tem uma regrinha prática. Então, assim, quando você tiver hibridização sp, se você quiser saber o número de ligações, porque isso que é importante, que o carbono está fazendo, o número de quantos átomos ele está ligado, você vai somar os expoentes. Sp é como se fosse S1P1. Então, você soma 1 mais 1, dá 2. Então, ele está ligado a dois outros átomos. Sp2, você soma. É como se fosse S1P2. 1 mais 2, 3. É como se ele vai estar ligado a três outros átomos. E sp3 você soma. Para saber quantos átomos esse carbono está ligado, 1 mais 3 dá 4. Então, ele está ligado a quatro outros átomos. Então, se for estiver ligado a quatro outros átomos, a hibridização desse carbono é sp3. Se ele estiver ligado a três outros átomos, sp2. Se estiver ligado a um átomo só, sp. Então, é isso, moçada.